Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em 2 cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos 3 no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Quero convidar aos irmãos a estarem abrindo a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 22. É uma passagem conhecida, portanto, nós vamos ler inicialmente apenas o primeiro versículo, para então começarmos a nossa meditação. Gênesis, capítulo 22, e leremos apenas o primeiro versículo, o versículo 1. Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão.
E ele disse: eis-me aqui. Como eu disse, essa é uma passagem bastante conhecida nossa. Uma passagem que fala sobre o que tradicionalmente se chama de Akedah de Isaac. E erroneamente algumas pessoas dizem que se refere ao sacrifício de Isaac. Akedah não significa sacrifício propriamente, significa a amarração, o ato de amarrar, de atar Isaac. E naquele momento, Abraão foi testado por Deus. Em muitas ocasiões, nós enfrentamos testes da vida espiritual. A palavra teste em hebraico significa a palavra nisayon. Nisayon é um teste que tem um tempo de duração específico. E tem também um objetivo específico. Um teste é diferente de tentação. A tentação Deus não promove para nós. Nós não recebemos tentações de Deus. As tentações são um produto dos ardis de Satanás e tem um propósito muito direto, muito claro de nos fazer cair, de nos fazer tropeçar, de nos fazer errar o alvo para então desagradar o coração de Deus. Mas não é esse o propósito de Deus em produzir um teste de Saion. Porque quando Deus chama Abraão, e nessa passagem é muito claro, o versículo é muito claro a dizer que Deus quis testar a Abraão. Em outras palavras, Deus quis fazer com que naquele período Abraão tivesse algumas lições. E é interessante a gente perceber, quando a gente enfrenta também nossos testes, os nossos sofrimentos, nós percebemos o objetivo pedagógico de Deus ao nos enviar para situações de teste. Abraão passou durante muitos testes da sua vida. Lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus o chama, e Deus diz para ele: Abraão, na época ainda era Abrão o nome dele, Avram, e Deus disse para ele: sai-te da tua terra, da tua parentela. No original hebraico, a expressão é ler lehá, saia por você mesmo. Porque se você sair desse ambiente idólatra em que você está inserido, isso vai fazer bem a você. Você vai deixar, inclusive, de não ter filhos, porque eu te darei herança. Já havia os resquícios dessa promessa no próprio chamado de Deus, assim nos diz a tradição judaica. Mas o fato é que Abraão recebeu o primeiro desafio, o primeiro teste da sua fé no capítulo 12, quando seu pai Terá havia morrido. Sai dessa terra e vai peregrinar para uma terra que eu vou te indicar a direção, mas você ainda não sabe onde chegará. E Abraão aceita o desafio. Ele aceita o teste. E ele obedece prontamente à palavra de Deus. E da sua caminhada, ele passa por várias dificuldades. Numa pregação anterior, no capítulo 21 de Gênesis, eu estive pregando recentemente, eu também falei aqui sobre um teste que Abraão enfrentou. Quando em toda aquela situação envolvendo o seu primeiro filho, Ismael, e Abraão teve que lidar com uma escrava que era a mãe do seu filho, mas que era rixosa, ela não conseguia perceber o seu lugar na família, e sempre à distância vivendo, ela e o seu filho, sempre mantendo distância, não tendo proximidade com a família. Abraão, então, teve que lidar com o direcionamento que Deus deu, quando Deus disse para ele para que obedecesse
a voz para quem atendesse, na verdade, a voz da sua esposa quando ela disse: olha, despede logo Agar, despede Ismael, porque eles não vão ter herança com o nosso filho. Após 20 a 25 anos em que Deus havia dado a promessa e Abraão esteve esperando o cumprimento com o nascimento de Isaac. Isaac significa risada, riso, porque de fato, tanto houve uma situação de um riso debochado de Sara, quando Deus disse para ela que ela ficaria grávida aos 90 anos. Também houve uma situação de incredulidade inicial ali, mas o próprio Deus foi trabalhando a fé de Sara, foi trabalhando a fé de Abraão. E eles foram percebendo que Deus estava de verdade falando a sério. Mas houve a situação de Ismael. E Abraão teve que ouvir a voz de Deus, perceber a vontade de Deus e então atender aquilo que Deus queria. Esse era um teste também. E Abraão também enfrenta o teste e é aprovado por Deus nesse teste. E agora temos o teste supremo. Isso porque você pode perceber que a passagem vai revelar alguns detalhes interessantíssimos que vão fazer você entender com clareza como estava o coração e a mente de Abraão quando ele recebe essa palavra de Deus. Vamos ler aqui no primeiro versículo. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, ele disse, eis-me aqui. A palavra em hebraico é Hineni. A expressão Hineni, eis-me aqui, significa prontidão para o serviço. Abraão tinha essa característica, por isso ele era amigo de Deus. Ele não questionava as ordens de Deus. O que Deus mandava, ele obedecia prontamente. Para Abraão não tinha tempo ruim para obedecer a Deus. Abraão não esperava, não ficava protelando. Abraão não terceirizava as suas atribuições. O que Deus falava com ele, ele obedecia prontamente. Ele de fato disse, eis-me aqui, Hineni. No versículo 2, ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Esse versículo 2 traz-nos paralelos com o capítulo 12, quando a mesma expressão ler-lerá, saia por ti mesmo, aparece aqui. Essa mesma expressão, quando Deus fala para Abraão, sai-te por ti mesmo, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e sai-te por ti mesmo à terra de Moriá. E lá eu vou te mostrar, quando chegar lá, eu vou mostrar qual monte em que você precisa fazer o teste supremo de sua confiança em mim. E é interessante também o modo como Deus fala com Abraão aqui no versículo 2, quando se refere a Isaque. Ele tem aqui várias formas de se apresentar a Abraão. Quando ele diz aqui, ó, toma agora, neste momento, imediatamente, o teu filho, o teu único filho, já está funilando, já está especificando. Não apenas o teu único filho, mas Isaque, a quem amas. Isaque é quem de fato você ama. E é interessante que também na língua hebraica, essa expressão a quem amas, ela vem antes do nome Isaque. Porque mais ou menos a ideia aqui é o seguinte, vai lá e toma o teu filho. Abraão pensou, mas eu tenho dois. Vou despedir, o outro está comigo, mas eu tenho dois. Então Deus fala, olha, pegue o filho a quem ama, pegue o filho, como diz aqui ó, no versículo 2, o teu único filho. Mas como assim único? Eu tenho dois, eu tenho inclusive Ismael, que foi o primeiro. Isaque foi o segundo. Então especifica, o filho a quem amas. Mas eu amo os dois.
Eu amo Ismael, amo Isaac. De fato, Abraão sofreu muito para despedir Ismael. Então Deus especifica para Abraão: é Isaac. Se você não está entendendo, Abraão, é Isaac. Eu estou pedindo, Isaac, para que você o ofereça a mim. Versículo 13. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, no dia seguinte, imediatamente, nas primeiras horas da manhã, abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Parte então Abraão de Berseba até Moriá, uma região específica em Jerusalém. Essa era uma viagem a pé de 3 dias. E percebam os irmãos uma coisa: Abraão era muito rico, tinha muitos servos. Ele não se dignou a pedir aos seus servos que fizessem o trabalho pesado. Ele acordou, ele preparou tudo, preparou a lenha, ele próprio preparou tudo, colocou em cima do seu jumento, pediu 2 servos para o acompanharem, mas ele tomou, por obediência, a iniciativa, a proatividade de fazer tudo. E olha que interessante também. Ele fez tudo, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, o seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Como disse, 3º dia, porque a viagem demorou 3 dias. Porque Deus pede que Abraão saia de Berseba, ande 3 dias para chegar até Moriá. E essa região de Moriá, especialmente o monte onde Deus pede o sacrifício de Isaque, é exatamente o local hoje em Israel, em Jerusalém, onde está colocada lá a cúpula dourada, a cúpula da rocha, aquela mesquita muçulmana. Ali é chamada até hoje a esplanada do templo, ou o monte do templo, porque de fato foi nesse monte em que Deus mandou que Abraão sacrificasse o seu filho. Foi ali que muitos anos depois Salomão construiu o primeiro templo e teve as sucessivas reconstruções, inclusive na época de Jesus. Naquele mesmo lugar onde hoje é a mesquita esplanada da rocha. E nós temos aqui o versículo continuando, nos falando no versículo 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então 3 dias foram necessários para a viagem, e nesse período Deus esteve de propósito fazendo com que Abraão, durante esses 3 dias, pensasse, repensasse, confirmasse ou não a sua decisão de fazer o que Deus havia mandado. 3 dias Abraão estava com o seu coração em turbilhão, estava com a sua mente agitada. Quem sabe durante esse trajeto recebendo tentações do próprio Satanás, talvez sugestões da sua mente dizendo: por que você vai fazer isso? Isso é uma loucura. Deus nunca pediu para sacrifícios humanos, são deuses pagãos. De onde você vinha, são esses deuses que pediam sacrifícios de criança. Por que você vai obedecer a essa voz que você ouviu? Tem certeza que você vai fazer isso? Eu não sei quantas situações da nossa vida nós recebemos um direcionamento claro de Deus. Um direcionamento perfeito, claro, onde não há dúvidas. E mesmo assim, Satanás vai tentando minar a nossa fé, a nossa confiança, com aquela sementinha de dúvida. E isso pode, se deixarmos, quebrar a nossa confiança, porque essa dúvida tem o poder de crescer e sufocar a fé que uma vez nasceu em nosso coração.
Abraão foi testado também nesses 3 dias de caminhada, junto com o seu filho. E para que não haja dúvidas, Isaque aqui já não era uma criança. Segundo a tradição judaica, ele devia ter aproximadamente entre 25 e 30 anos de idade. Portanto, já um jovem, com todo o vigor físico, obedecendo seu pai a cada passo, a cada instante, porque o texto diz que os dois caminhavam juntos. Os servos ajudando, mas os dois caminhando juntos em plena comunhão, em plena concordância. Então o texto continua dizendo, olha só, disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui não era apenas uma expressão pueril, uma expressão qualquer, uma expressão politicamente correta. Abraão não estava com essa preocupação. Aqui foi uma declaração de fé. E mal sabia ele que seria uma declaração profética, de um modo que ele sequer esperava. De fato, ele estaria subindo com o jovem, adorando a Deus e depois descendo junto com o jovem. E tomou Abraão, versículo 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, colocou sobre as costas de Isaque. A lenha que seria usada para o holocausto. Colocou sobre o Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. O fogo aqui se refere a alguma pedra que tinha uma combustão fácil, e isso era usada para acender o fogo. Levando, portanto, a pedra de combustão, Isaque levando a lenha, e ele levando o cutelo, a faca extremamente afiada que se usava para fazer os holocaustos. Isaque até então estava calado. Não sabemos se Sara sabia ou não do que estava acontecendo. Em geral, mulher tem o sexto sentido, mulher percebe coisas que o ser humano, que o homem, não percebe. Mulher percebe coisas que o homem, em geral, não percebe. Então, o que temos aqui? Temos a possibilidade, não a certeza, mas a possibilidade de que ou Sara sabia de tudo ou percebeu alguma coisa estranha e teve a mesma fé de Abraão, talvez estava em casa orando, ou ela sabia e de alguma forma não teve fé suficiente para lidar com esse tipo de teste que Deus estava fazendo, ou simplesmente não sabia de nada. Mas o fato é que o texto não se refere a Sara nem à reação dela. Mas o texto fala sobre Isaque. Isaque é até então calado, no versículo 7 ele fala. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A mesma expressão, Rinene, eis-me aqui, Abraão disse para Isaque. Isso quer dizer que era uma postura geral da vida de Abraão, uma postura universal em tudo o que ele fazia, de estar sempre disposto, sempre atento, sempre pronto a fazer o que pediam a ele. Não apenas Deus, mas também sua família, seus amigos, aqueles que conviviam com ele. Então o jovem pergunta, ele percebeu, claro, tem aqui como acender o fogo, tem aqui a lenha que eu estou carregando, tem um cutelo com você, mas se é holocausto, oferta queimada por inteiro, está faltando o cordeiro. Está faltando aquele que será sacrificado. Versículo 8, Abraão dá a resposta de intensa fé. A resposta mais linda que ficou para os anais da história, e essa resposta ainda deve acalentar o nosso coração até ao dia de hoje. No versículo 8, e disse a Abraão, Deus proverá para si
o cordeiro para o holocausto. No original hebraico está Deus verá o cordeiro. O verbo ver no sentido de prover. Como também falamos assim hoje, nos nossos dias, né? Quando a mulher pede para o marido, vai lá comprar pão, e o marido diz, pode deixar que eu vou ver isso para você. É ver no sentido de provisão, de prover. E o texto diz, então, que Abraão teve uma fé tão grande em Deus que ele disse para o seu filho Isaque, Deus verá, Deus proverá, porque Deus vê o que nós não podemos ver. A fé de Abraão era tão grande em Deus que ele sabia que Deus estava enxergando uma realidade acima da que ele próprio, como pai, que amava o filho, que estava com o coração em chamas, mas ele sabia que Deus estava enxergando. Porque não apenas Deus estava enxergando Abraão, mas Abraão também enxergava a Deus, porque já andava com Deus há cerca de 50 anos. Temos aqui então um pai com o coração doído, mas ele dizendo, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim o versículo 8 termina, assim caminharam ambos juntos. Era uma intimidade, era um companheirismo, era uma unidade tão grande que talvez isso fizesse só doer mais o coração de Abraão, porque ele sabia o que estava para acontecer. Pelo menos ele sabia o que Deus havia pedido. E eu fico me perguntando, Isaac permaneceu calado. Isaac não devia ser um jovem com pouco conhecimento. Isaac provavelmente percebeu o que estava acontecendo ali. E mesmo percebendo o que aconteceria, ele não abriu a boca para reclamar, para murmurar, sequer para duvidar do seu pai Abraão. Isaac não conhecia provavelmente Deus no mesmo nível que Abraão já conhecia. Ele estava aprendendo a dar os seus primeiros passos em direção aos cuidados de Deus, ao modo de Deus agir. Abraão já tinha uma estrada muito longa de caminhada com Deus. Mas Isaac conhecia o seu pai. Isaac amava o seu pai. E qual uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, Isaac andou calado, percebendo ao seu redor o que estava para acontecer. Versículo 9, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque o seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Quem carregou a lenha? Isaque. E ele próprio viu todo o holocausto sendo preparado. O altar sendo preparado com pedras que foram achadas ali no Monte Moriá. Aquelas pedras foram organizadas de modo redondo a estarem subindo e então tendo ali um platô para fazer o holocausto. Em cima daquelas pedras, formando aquele altar, colocou-se toda a madeira, toda a lenha que Isaac estava carregando durante todo o trajeto de subida para aquele monte. Então Abraão pega a lenha do seu filho, prepara em cima do altar, e então vem a hora mais difícil. Para qualquer um que perdeu um ente querido, sabe, a hora mais difícil é quando o caixão desce a sepultura. É a hora que você chora, é a hora que você sente o peso do momento. É a hora que você percebe a dureza do que é enfrentar aquela hora. Porque você vai voltar para casa sozinho.
sem o seu parente, sem a pessoa que você ama. Aquele momento foi o momento em que Abraão sentiu todo o peso. Era a última chance que ele tinha de desistir. E nessa desistência, desobedecer a Deus. Ele amarra o seu filho Isaque com 25 a 30 anos. Isaque está submisso. Abraão já era um homem de idade. Por certo, Isaque não teria dificuldades para resistir a Abraão, porque Abraão já era velho, ele era jovem. Isaque tinha muito mais força do que Abraão. Ele podia brigar com o seu pai. Ele podia dar uma de rebelde sem causa. Peraí, o que está acontecendo aqui? Eu já estou entendendo tudo, eu não vou me submeter a isso, o senhor está louco. Vamos parar com essa palhaçada agora. Isaque, calado, se submete a Abraão quando ele começa a amarrar o seu filho de 30 anos de idade. Isaque deitado sobre a lenha que ele mesmo carregou, inclusive uma aplicação direta ao próprio Cristo, que ele próprio carregou a sua cruz, o Calvário ali. Isaque estava, nesse momento, representando Cristo. Isaque é amarrado, então, em cima daquele madeiro. E como que se amarrava? Ele foi amarrado por trás, amarrou as mãos, amarrou os pés também, os dois pés, e as mãos e os pés amarrados e atados de uma coisa só. Uma amarração só. Naquela circunstância agora, Isaque já não tinha como sair. Ele estava atado. Para Isaque não tinha mais como ser um rebelde. Essa chance já havia passado. Eu não sei se os irmãos têm ideia de como é o sacrifício de um cordeiro em holocausto. Primeiro se amarra o cordeiro, as patas traseiras e dianteiras amarradas, pega o cutelo, passa pelo pescoço, pela garganta do cordeiro, o sangue escorre, o cordeiro já fica ali sem ter como resistir. Então, pega-se o cordeiro, coloca de cabeça para baixo e deixa o sangue inteiro escorrer sobre o altar. Depois que o sangue inteiro escorre, coloca a carcaça ali. Aí sim, vai esquartejar o cordeiro, vai dispor ali no altar as partes do cordeiro e vai colocar fogo no cordeiro e não vai sobrar nada daquele cordeiro. Tudo é queimado até virar cinza, até virar pó. Uma oferta em holocausto que é agradável ao coração de Deus. Você imagina Abraão, a cada passo que dava naqueles 3 dias, ele imaginando a cena do que seria se ele tivesse de verdade que fazer aquilo com o seu filho Isaque. Quando chega ali no momento derradeiro, Isaque amarrado, tudo pronto, Abraão pega o cutelo, levanta o cutelo, então ele ouve a voz. Abraão, Abraão, mostrando urgência, mas ao mesmo tempo mostrando carinho. Não faça nada com o seu filho. O texto diz que era Jesus ali falando com ele, porque a palavra diz que era o anjo do Senhor no Antigo Testamento falando com Abraão. O mensageiro de Yahvé, com quem Abraão já tinha também relações, já estava conversando, já tinha comunhão, ele diz, olha só, pode parar agora, não vai fazer nada com o seu filho. Porque o anjo do Senhor falando, eu já entendi, já percebi, já vi que você aceitou o teste e agora você foi aprovado. De fato, Abraão conhecia Deus. Ele sabia que Deus não levaria à frente todo aquele ato do sacrifício, ou pelo menos, se fosse para levar à frente, com todo o terror que estava no seu coração,
Como Hebreus diz, Hebreus capítulo 11, 17 a 19, que nós lemos no começo do culto, nós vimos ali que Abraão tinha a certeza de que Deus, pelo menos, traria o seu filho de volta à vida, mesmo que fosse levado a cabo todo aquele sofrimento que ele estava passando. Mas então o anjo fala para Abraão: pode parar, não leva mais à frente isso. Imagino Abraão soltando o cutelo, respirando aliviado, aquela sensação de alívio, talvez com lágrimas, provavelmente com lágrimas abundantes nos seus olhos, ele chorando, porque em vez de ser o sangue do seu filho jorrando sobre o altar, agora eram ali as suas lágrimas. Ele chorando copiosamente, ouvindo a voz do anjo, o respiro aliviado de quem estava agora entendendo o que de fato estava acontecendo. E o anjo aponta, então Abraão percebe ao longe um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. E ali está o sacrifício. Ali é que vai acontecer de verdade a sua adoração a Deus nesse momento. Todo ato, em todo o trajeto de Abraão com o seu filho Isaque, aquele momento difícil para ele era um ato de entrega e de adoração. Mas então, com a substituição pelo cordeiro, pelo carneiro, o seu coração está aliviado e Deus foi adorado naquele monte, naquele dia. Ele então desamarra o seu filho, amarra o cordeiro, agora sim sacrifica em holocausto. E quando tudo termina, Abraão desce no Monte Moriá com Isaque, após haver adorado a Deus. Então a bênção do Senhor é repetida para Abraão, como nas outras vezes. No capítulo 12, Deus disse: Ler, Lerá, sai da tua terra, eu vou te abençoar, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Abraão creu nessa palavra. E veja aqui ainda no capítulo 22, porque no capítulo 15 e no capítulo 17, Deus ainda repete a bênção. Ele está ali confirmando a bênção por mais duas vezes. E agora aqui nesse teste derradeiro, já com a bênção Isaque diante dele com 30 anos de idade, a bênção já consolidada, o coração já velho de Abraão estava já acostumado com Isaque, e não estava mais em sobressalto, porque a bênção estava ali concretizada. Mas então, quando Deus pede isso, em momento algum, Abraão duvidou do que Deus havia falado quando lhe despediu Ismael, que sobre a descendência de Isaque é que Abraão teria essa grande multidão de descendentes. Seria sobre Isaque, não sobre Ismael. Abraão não duvidou dessa palavra de Deus. Ele já não tinha mais Ismael com ele. Estava no seu coração doendo de saudade do seu Isaque, que estava quase morrendo, o filho que ele amava. Então, olha que bênção. O Senhor está no versículo 11, mas o anjo do Senhor, bradou desde os céus e disse a Abraão, Abraão, ele disse aqui, então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Yahvé Irê, ou Jeová Jirê, o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Aqui o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, antes de encarnar, sendo o porta-voz do próprio Deus,
Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, aos seus servos, levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Esse texto tem vários aspectos em que podemos perceber paralelos de Isaac com o Senhor Jesus. Assim como o Senhor Jesus, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Isaac caminhou calado, em momento algum demonstrando rebeldia, demonstrando qualquer tipo de reação contrária ao que ele já havia percebido que estava por acontecer. Esse caminhar calado de Isaac, essa submissão e confiança ao seu pai e ao Deus do seu pai, que ele estava aprendendo a conhecer, nós vemos aqui uma submissão total, assim como o Senhor Jesus, em toda a sua vida, foi submisso ao Pai. Cada palavra do que Jesus disse, cada ato do que ele fez, tudo o que Jesus fez, ensinou, falou, pregou, tudo era um ato de submissão ao Pai. Inclusive, no final, no seu momento derradeiro, já no Getsemane, Jesus suando gotas de sangue, em angústia tremenda, extrema, sobre o seu sacrifício que se avizinhava. Então o Senhor Jesus faz a pergunta derradeira ao Pai. Assim como Isaac conversa com Abraão, o seu pai, Jesus pergunta para o seu pai, para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ali o seu coração angustiado estava se derramando diante do Pai. O desejo dele é que não enfrentasse o que ele estava por enfrentar. Mas, contudo, seja feita conforme a tua vontade. O cálice que foi retirado de Isaac, naquele momento em que Isaac foi substituído pelo carneiro, e naquele momento ele estava representando a igreja do Senhor Jesus, cada um de nós. E estávamos para sermos sacrificados, mortos pelos nossos pecados. Mas Cristo nos substituiu, como o cordeiro substituiu Isaac. O suspiro de alívio no coração do próprio Isaac, do próprio coração de Abraão também, não se viu no coração de Jesus, porque o cálice não foi retirado dele. Mas ele se submeteu ainda assim, totalmente, completamente ao Pai. Foi da vontade de Deus que Jesus enfrentasse o que enfrentou na cruz do Calvário. Há aquela pergunta histórica em toda a época de Páscoa: quem matou Jesus? Foram os romanos? Foram os judeus? Quem matou Jesus foi o próprio Deus. E o que motivou o coração do Pai a enviar Jesus para morrer daquele jeito? O meu pecado, o seu pecado, a humanidade perdida. Isso motivou o coração do Pai a enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Tal como o cordeiro que substituiu Isaac, nós fomos substituídos naquela cruz pelo Senhor Jesus, para que nós possamos hoje ter vida abundante. Porque sim,
Deus providenciou a nossa salvação. Jeová Jirê providenciou o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, para trazer vida abundante, vida eterna a cada um de nós. Portanto, nós percebemos aqui a obediência de Abraão, a obediência de Isaac. Podemos aprender também com esse ato de obediência completa e total a Deus. Nesse momento eu quero perguntar a você, diante de tudo que você ouviu agora nessa mensagem, nesse exemplo tão grandioso de fé de Abraão, do próprio Isaac, na amarração de Isaac, na aquedá de Isaac, no seu quase sacrifício, e principalmente em Cristo Jesus, o seu projeto de obediência completa e total a Deus, inaugurando o reino de Deus e trazendo salvação para nós. Diante de tudo isso, qual tem sido a sua resposta ao que Deus já mandou que você fizesse? Deus já te deu a direção. Você já sabe o que deve fazer. O que está faltando para que você cumpra o que Deus já te deu a ordem para fazer? Deus está esperando ouvir dos seus lábios: Hineni, eis-me aqui. Isaías respondeu isso para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Tantos servos de Deus no passado responderam: eis-me aqui. Meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus. Se Deus falou com você, responda: Hineni, eis-me aqui. Mas não fica só na palavra. Obedeça imediatamente o que Deus falou ao seu coração. Mas tenha certeza de que o que você ouviu foi de fato a voz de Deus, e não talvez uma loucura que possa ter brotado na sua mente. Como é que saberemos disso? Tendo uma vida de proximidade, de comunhão com Deus. Se você estiver longe de Deus, você não vai reconhecer a sua voz. Mas se você está perto do seu pastor, o pastor da sua alma, quando ele falar, você vai ouvi-lo e vai obedecê-lo em nome de Jesus. Meu servo, minha serva, quando eu te chamar, responda: eis-me aqui, envia-me. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.